Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Apocalipse de São João. Vamos ler Apocalipse, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 21, nosso 64º encontro. Nós continuamos com a visão de João da Jerusalém Celeste, onde agora encontramos o anjo medindo a cidade, seus aspectos, pilares, portas e a praça da cidade. Ouçamos a leitura deste texto que vamos refletir. Do Apocalipse, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 21. Aquele que estava falando comigo usava uma vara de ouro para medir a cidade, os portões e a muralha. A cidade é quadrada. O comprimento é igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios. O comprimento, largura e altura são iguais. O anjo mediu a muralha, 144 côvados. Ele media com medidas humanas. A muralha é de jaspe, a cidade é de ouro puro, tão puro que parece vinho transparente. Os pilares da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro pilar é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma das portas é feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A cidade, versículo 16, nos diz, então, São João, nessa visão. Versículo 15. Aquele que estava falando comigo usava uma vara de ouro para medir a cidade, os portões e a muralha. Assim, os versículos 15 e 17 descrevem a medição da cidade. No versículo 11, foi João que mediu o templo de Deus e seu altar. Agora é o anjo, com uma vara de ouro, que vai medir a cidade. A vara era uma medida que excedia literalmente 3 metros, mais ou menos. A inspiração desta medição se encontra no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 40 e 41. Aqui se quer relatar o tamanho e a perfeita simetria da morada eterna dos fiéis. Versículo 16. A cidade é quadrada.
O comprimento é igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios. O comprimento, largura e altura são iguais. 12.000 estádios davam cerca de 2.200 quilômetros. A cidade da Nova Jerusalém é quadrada, tanto no comprimento quanto na largura e altura. Isto é, possui a mesma medida para comprimento, largura e altura. A forma da cidade lembraria ao judeu o santuário interior do templo. No primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 20, representa o lugar da presença divina. Uma cidade em forma de cubo seria o lugar em que Deus veio morar com seu povo. Os 12.000 estádios, 2.200 quilômetros, representam o total perfeito do povo de Deus. Versículo 17. O anjo mediu a muralha, 144 côvados. Ele mediu com medidas humanas. Côvado era uma medida antiga que ia do antebraço até a ponta do dedo médio. A descrição da cidade é simbólica. Provavelmente a medição da muralha pode se referir à grossura da parede. Mas para uma cidade de 2.200 quilômetros de altura, a muralha estaria fora de proporção. Destaca-se que a medida é um múltiplo de 12, dando 144 côvados, isto é, 95 metros. Bem observado que os 144 côvados refere ao povo de Deus em seu santuário eterno. Lembra os 144.000. Este cálculo de 144 côvados foi feito segundo a medida humana. A medida tem a finalidade de imitar e refere à perfeição da cidade santa. Versículo 18. A muralha de jaspe. A cidade é de ouro puro, tão puro que parece vidro transparente. João afirma que a muralha é de jaspe. No versículo seguinte se diz que o primeiro dos 12 fundamentos da cidade é de jaspe, versículo 19. Essa expressão indica que o material que vem constituído não é jaspe maciço, mas algum tipo de pedra preciosa incrustada. Mas o que se quer colocar em relevo aqui é o esplendor e valor elevado da muralha. No Apocalipse, capítulo 4, versículo 3, o aspecto daquele que está sentado no trono se descreve como semelhante ao jaspe. E no versículo 21, versículo 11, descreve a cidade santa, resplendor de uma pedra preciosa. Quero aqui indicar que a muralha da cidade reflete a gloriosa presença de Deus. Sempre simbólico nesse aspecto. Afirma que a cidade é de ouro puro. Joaquim recorda o templo de Herodes, cuja fachada de ouro refletia os primeiros raios do sol da manhã com tal intensidade que aqueles que o contemplaram tinham de cobrir os olhos devido ao seu fulgor. O ouro da cidade celestial é puro como cristal, referindo aqui à sua transparência. Versículo 19. Os pilares da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro pilar é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. João começa a descrever as pedras preciosas que compõem os pilares da muralha da cidade.
As 12 pedras correspondem às 12 pedras incrustadas no peitoral do sumo sacerdote. Cada uma dessas pedras correspondia, no peitoral do sacerdote, a uma tribo de Judá. Os privilégios da antiga aliança, reservados somente aos sumos sacerdotes, são entregues a todo o povo de Deus. O jaspe era um cristal de rocha translúcido, de cor verde. A safira era uma pedra de cor azul. A terceira pedra, calcedônia, um silicato de cobre de cor verde, também chamada de ágata. A esmeralda, uma pedra preciosa de cor verde. Versículo 20. O quinto era sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Sardônica é uma pedra de variedade da calcedônia, de cor castanha e também de uma cor castanha avermelhada. Pedras apreciadas para a conexão de ornamentos do santuário. Normalmente se fazia escultura de pedra, na pedra, de joias, usada como broches e pingentes. A sexta é cornalina, pedra cor vermelha. A sétima, crisólito, era um topázio amarelo ou jaspe dourado. A oitava era berilo, uma pedra verde. A nona era o topázio, pedra de coloração esverdeada ou amarela. A 10ª era crisópraso, considerada uma das pedras preciosas mais valiosas. A 11ª era o jacinto, era uma pedra azulada ou vermelha. A 12ª era a pedra ametista, um quartzo vermelho. Cada pedra correspondia a uma tribo de Israel. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma das portas é feita de uma só pérola. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Então, a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. As 12 portas de pérolas, uma enorme pérola. Pérola é sinal de riqueza. A presença da cidade, as ruas, era de ouro puro, parecendo como um cristal, então, transparente. Aqui lembra a referência dos sacerdotes do Antigo Testamento que serviam no templo e andavam sobre o ouro. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 30. Quando Salomão mandou cobrir de ouro o piso interior e exterior do templo. A imagem geral é de que a Jerusalém Celeste é uma cidade de ouro, rodeada de um muro incrustado de jaspe, sobre 12 fundamentos, adornados com pedras preciosas de todas as cores. Depois nós vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.